Cavaleiros do Zodíaco da Netflix é melhor do que a Lenda do Santuário e eu vou provar isso aqui com pontos positivos e negativos. Solta o som! Meu povo, vamos com calma, o meu eu do passado também ficaria pé da vida e ia querer me matar se me ouvisse falando que esse anime tem alguma coisa boa a oferecer, mas tem. Quando eu vi os trailers eu tava pensando assim, eu me surpreendi em vários aspectos e vale lembrar que eu tava esperando uma verdadeira bomba atômica real oficial, mas vem aqui, vamos aqui. Pra começar, o que eu achei que seria pior desse anime era a animação, né? Que parece um CGI meio ultrapassado, tipo aquele CGI da SNK, nem nos jogos recentes não, mas os jogos King of Fighters aí, acho uns 2 anos atrás era mais ou menos assim. Tinha a galera falando que era gráfico de Play 2, PlayStation 2, não, aí é exagero. Enfim, esse ponto não foi tão ruim pra mim. Por exemplo, o character design dos personagens, né, o visual deles não ficou ruim. Ficou até bem fiel ao original. Se você pegar aí, não tem tanta diferença assim, uma ou outra. Armaduras foram modificadas, mas tá legal. E outra coisa que me surpreendeu foi a velocidade da animação. Tipo, eu esperava que fosse, eu dou um soco aqui e você vê o soco na velocidade da luz, na velocidade de uma tartaruga. Não é, a velocidade tá boa, as batalhas você vê, tá bom o movimento, flui bem. E sim, eles lutam. Um dos grandes erros pra mim do anime clássico é que em certo ponto assim eles pararam de lutar. As lutas se baseavam basicamente em poder, 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 só que o lado do bem soltava poder que não atingiu o do mal soltava 10 mil poderes em cima do bem que ficava destruído, e alguma força mística, ou Atena, ou alguém lembrava da mãe, do pai, do irmão, seja quem for, e soltava um único poder e derrotava o do mal. Era isso, era falta de criatividade ao extremo. E aqui não, eles voltaram a lutar, isso me deixou muito feliz. Ver eles dando socos, chutes, oh, coisa boa. Sensacionais as lutas e as coreografias? Não. Estratégias mirabolantes, tipo no início de Naruto? Não, mas melhorou. E outra coisa legal é que, tipo, eles têm um pouco o pé no chão, eles não ignoram totalmente o mundo ao redor. Não vivem ao redor de cavaleiros. No Torneio Galáctico, na animação antiga, o pessoal era, oh, torcendo por cavaleiros, meu Deus, eles existem e tal, e depois todo mundo ignora a existência. Nem forças armadas, nem governos, ninguém se preocupa com algo tão gigantesco, tão poderoso como cavaleiros, o que eles podem fazer pro resto do mundo. Ninguém tá nem aí. E acho que a figura do Vendegurad veio pra fazer esse contraponto. Um contraponto que eu faria se eu estivesse reescrevendo. Eu adorei ver eles batendo em soldados, desviando de tiros, sendo perseguidos, destruindo tanque e helicóptero. Tá, que em certo momento eles exageraram. Tá vendo? Ponto negativo e positivo. Teve aquela parte do caça que chegou depois, pra quem assistiu aí, vai ter alguns spoilerzinhos, hein? Mas muito pouco. O caça parecia o chefão de fase, né? Aí teve que juntar todo mundo, tipo, era mais um avião, mais um helicóptero, só era derrotar e pronto. Achei exagero. A luta podia ter acabado antes daquilo. Não precisava ter tanto esforço de 4 cavaleiros pra derrotar um caça. Passaram da conta pra forçar um negócio da amizade ali, deles terem que lutar juntos, sem se conhecer. Por sinal, pra mim, esse Jurad é a versão modificada daquele Django, né? Da Ilha da Rainha da Morte, que virou o líder dos Cavaleiros Negros depois que o Ikki saiu no anime. Acho que no mangá ele já era o líder, né? Algo desse tipo. Enfim, ele tem a mesma cara dele, o cabelo parecido, só muda a cor. Ele tem ligação com os Cavaleiros Negros ali, totalmente diferente do original. Mas pra mim um personagem super necessário pra ligar os Cavaleiros ao resto do mundo. E quando eu falo isso, é tipo ver o Sei andando de skate. Tudo que bota skate geralmente lasca, né? Tipo Homem-Aranha skatista do Andrew Garfield. Mas não, no caso aí de Cavaleiros achei bom. A gente precisa ter essas convivências de personagens pra deixar eles mais próximos da nossa realidade. Por que X-Men faz tanto sucesso e fez tanto sucesso nos quadrinhos e a Fox não aproveitou isso muito nos filmes? Porque a gente via a interação entre os membros do grupo, a gente via eles saindo, sendo jovens mesmo, e isso é muito bom. E na hora da aventura eles são heróis, sabe? As pessoas se identificam com isso. Enfim, várias coisas fazem mais sentido, eles dão um pouco mais de lógica para a história de Cavaleiros. Respondem várias perguntinhas que eram realmente furos. Por que os Cavaleiros de Ouro que sabem da verdade não ajudam os de Bronze? Por que os outros de Bronze que começaram lá, o Lobo, o Jabu, por que eles não ajudam também? Por que eles sumiram? Coisinhas bem pequenas, mas que fazem total a diferença para uma história mais coesa. Agora, é perfeito isso? Não. Tudo acaba sendo corrido demais. São 6 episódios de 20 e poucos
poucos minutos. Não dá pra apresentar quase nada. Cavaleiros tem uma dezena de personagens que precisam ser apresentada, uma mitologia, porque a gente tem que lembrar que a gente entende ali o que tá acontecendo. E quem nunca viu? Quem começa pela da Netflix, essa nova geração? E aí, vai entender tudo? O pouco tempo e a animação mal feita. As duas coisas que eu achei mais prejudiciais foram por causa de falta de investimento, orçamento baixo. Apesar disso, eles perdem tempo com besteira, tipo uma cena ruim de comédia do Seiya conversando com a tampa de bueiro robótica lá de onde se passa o torneio galáctico. Meu Deus, pra quê? Aquela cena gigantesca e ruim. O anime já é desse tamanho, meu povo. Deu raiva daquilo, juro. Por sinal, eu falei do torneio galáctico e ele se tornou uma das coisas mais toscas desse anime novo. Meu Deus, dentro de um balcão não faz o menor sentido. Saori não pegou nem um caderno de jandaia pra anotar a tabela ali. Horrível, sem plateia, sem nada. Nossa, ruim, foi uma das piores coisas. Além disso, as lutas, pela falta de tempo também, as lutas passam assim, é um golpe, acabou, um golpe, quase não tem luta. Tirando Shiryu e Seiya ali, acabou, as outras lutas não existem. A dublagem tá muito boa. Pra mim, na verdade, eles salvaram muita coisa, porque é algo legal de se ressaltar, porque a dublagem brasileira, eles sabem do carinho que o público tem aqui por esse anime, eles sabem de tudo que aconteceu no passado, e eles tentaram tratar de forma legal. Por exemplo, a polêmica lá do Shun ter virado mulher, de ser a Showa, Chuan, sei lá como é que ia ser o nome, sei que eles chamam de Ashun, e tá ótimo assim. É exatamente o que eu disse quando o trailer saiu, eu falei, eles podem só chamar de Ashun e tá tranquilo. E até porque eles fizeram outra coisa legal que me alertaram e depois eu fiquei prestando atenção, é mesmo, é com relação à voz. A Shun ainda continuou andrógena. A dublagem deixa uma voz meio assim feminina, masculina, até o jeito de se portar, eu acho que ficou bem legal até, dentro do possível, né? A gente sabe que prejudicou, a gente já falou aqui que o Shun era um homem, que representava algo mais sensível e tal, mas dentro disso, de algo que já estava ruim, eles conseguiram fazer o menos pior. E a dublagem brasileira ajudou mais ainda nisso, porque na maioria das dublagens botaram uma voz feminina. Se vocês mudarem a dublagem, vocês vão entender o que eu tô falando. Fora que as gírias ficaram bem colocadas, adaptaram algumas coisinhas ali, dá pra ver no texto. Ficou bem legal, ficou bem moderno. Cavaleiros não fazem mais filosofia em cada batalha. Ponto pra dublagem brasileira, ponto. Daí, outro ponto que eu gostei, falando em ponto, foi a personalidade dos Cavaleiros de Bronze. Na real, no anime antigo eles são muito parecidos. No começo eles são de um jeito, aí vão modificando e todos viram os bonzinhos genéricos que querem muito salvar Saori, Baba, igual, e que só sobem escada, desce escada, sobe escada, desce escada. É isso a vida deles. Aqui não, pelo menos por enquanto não. Na versão nova a gente já viu alguns lapsos disso depois que eles fizeram o juramento pra Saori, começaram a ficar meio bonzinhos. Espero que em próximas temporadas não façam isso, porque a gente conseguiu ver ainda o Shiryu todo regradinho, o cara certinho, a Shun mais sensível, tímida, o Yoga arrogante, talvez mais arrogante do que no anime antigo, mas ele sempre foi arrogante. Não adianta reclamar disso. Aquele cara que se acha. E o Seiya mais molecão, malandrão até. Então, eu acho que essa personalidade tem que manter. Porque se todo mundo ficar por Athena, é destruir os personagens. O legal é cada um lidar com a personalidade do outro e conviver entre si. Por outro lado, creio eu que novamente por conta da pressa, a Saori perdeu muito da personalidade dela. A retirada daquele mistério se ela é ou não Athena acabou, transformando ela numa deusa, literalmente, desde criança. E isso prejudica muito. Para começar, vamos afirmar que os Cavaleiros de Bronze não terem aquele vínculo desde criança, com a própria Athena também, quebrou totalmente a personalidade deles, né? Pra mim foi uma das piores modificações. Eles tinham aquele vínculo de irmãos, não aquele irmãos como no mangá, que é absurdo, todos sendo filho do Mitsumasa Kido. Não, irmãos mesmo de criação, que se conhecem desde pequeno, e isso cria um laço muito bom. O Jabu e o Shiryu veem o Seiya pela primeira vez, e 10 segundos depois estão falando o nome dele como se fosse velho conhecido. O Seiya não vai conseguir fazer isso? Não sei o que, eu sei, é um fracote. Eles nem sabem quem é o cara. Conhecer desde criança, aí sim, vale falar essas coisas. Perde muito do que Cavaleiros mais preza, que é a amizade. Shiryu, amigo! Cavaleiros fala muito sobre o valor da amizade, sobre ser amigo. Eles até estão tentando colocar isso depois que o grupo se formou, o grupo principal, mas acho que por enquanto tá meio forçado. Se for pra morrer, vamos morrer juntos. Ainda nesse assunto, mas voltando a Saori, aí ela já ter crescido como deusa, sem os outros cavaleiros pra ela judiar, por exemplo, aquela relação dela com Jabu, ou mesmo o romance, ou sei lá, fio de romance que tem entre ela e o Seiya. Ela não ser uma garota mimada, que quer tudo, tem tudo nas mãos, e que vai se transformar em deusa, que aceita a responsabilidade. A personagem perde demais, a construção da personagem. E era algo que podia ter sido muito melhor aproveitado. No anime antigo eu já acho mal aproveitado. Agora, resolveram tirar. Perdeu tudo. E já que eu falei dos outros Cavaleiros de Bronze, vamos falar do Jabu, que virou um palhaço. Aliás, eles ficaram inúteis, né? Mais do que na série antiga. A gente não tem
nenhum destaque pra eles. Eu pensei que podiam trabalhar melhor, até o grupo de cavaleiros ficar maior, eles lutarem em outras coisas menores, sabe? Batalhas menores contra os cavaleiros negros, por exemplo. Ao meu ver, era o melhor a se fazer. Detestei. E vamos aqui falar dos vilões, fora o Vander, né? Porque tem os cavaleiros negros, que pra mim não foi um ponto positivo também. Eu acho que eles mesclaram cavaleiros negros com cavaleiros de aço, mais ou menos, e não ficou bom. Eu acho que ter essa coisa mística do lado realmente sombrio dos cavaleiros em cima deles era bem legal, mas também eu já não gostava no anime antigo da questão de serem quase clones sem explicação dos 4 principais cavaleiros da série. Não tem lógica. Por que não tem o Hydra negro? Por que não tem o unicórnio negro, né? Não tinha lógica, eu achava ridículo aquilo ali. E eu gostei do que eles fizeram nessa, só não queria que tivesse tecnologia no meio. Por exemplo, o Cassius virar um cavaleiro negro pra mim faz total sentido. E foi bom ver um pouco mais do Cassius antes dele chegar lá no Aiollia. Se é que ele vai chegar, né? Ninguém sabe. Ver ele usando o Cosmo, ver ele lutando. Eu só não gostei dele ter vencido o Seiya. Foi meio bizarro. Do mesmo jeito que eu não gostei do Seiya ter vencido o Ikki com o escudo do Shiryu, não sei o que. Já vê isso, as armaduras eles podem passar pra qualquer pessoa. Por que nunca ninguém faz isso? Ah, tá sem armadura? Toma a minha. Acho uma cena sem lógica que eles podiam ter cortado e feito de outra forma. E cheguei no Ikki, né? Ele ficou mauzão. Eu gostei do Ikki. Tanto a personalidade dele, como a forma como ele trata as coisas, como ele não tá nem aí pra Shun. Mostrou a história dele, né? Muito parecida com a que a gente já conhecia, por sinal, um parêntese sobre o mestre dele. Eu acho que a dublagem fez uma referência às dublagens bizarras que existiam no passado de Cavaleiros. O mestre Cristal ser um cavaleiro nordestino que falava "Pó de diamante!" Foi um pó de diamante esplêndido. E vários outros que tinham desse tipo. O mestre do Ikki agora é "Você não entendeu o que precisa pra ficar mais forte? O ódio puro e ardente." Tipo isso. Mas sim, o ponto do Ikki é que eu acho que ele era muito mal e ficou muito bom de repente por causa de um golpe do Seiya com os outros. Sim, os outros. Tô ficando repetitivo nessa parte, mas a correria acabou quebrando esse negócio. Tipo, o cara era mal, um golpe, fiquei bom. É muito irreal um vilão, depois que perde, acreditar que o herói sempre estava certo desde o começo. Mais coisas de anime, né? Acontece em Dragon Ball, acontece em Cavaleiros, mas as redes sociais atualmente provaram que isso nunca acontece. Por mais que você tenha argumentos, por mais que você prove, no máximo vão lhe xingar no final e ninguém vai ficar amigo. É a verdade, não minto. Enfim, a correria foi ruim até na cena final. Eu não vou falar qual é, porque, como eu falei, ia ser poucos spoilers, mas a cena final foi muito... Acabou a luta, já faz um epílogozinho pro que virá muito rápido. E aí, vocês notaram que durante todo o vídeo eu pautei pontos negativos e positivos? Porque sim, eu achei que foi desse jeito. Eu não costumo dar nota aqui pra nada, mas eu vou dar uma nota pra esse anime. De 0 a 10 eu daria 5. Acho que tem muito mais potencial do que a gente imaginava. Se eles trabalharem melhor, se tiver mais investimento, mais tempo, dá pra ficar uma coisa boa. E Cavaleiros precisava muito ser atualizado. É uma obra que tem uma mitologia muito legal por trás, mas que tá envelhecida. Precisa ter realmente uma renovação. Espero que esse anime consiga. Eu me diverti assistindo, não vou mentir, apesar de todos os erros que eu citei. E você diz aí, acha que Cavaleiros, o anime antigo, realmente precisava de um ar novo para as novas gerações e para realmente tapar os furos? Como aqui meu pé de moleque, por quê? Porque o pessoal é um moleque, um bando de moleque lutando. Não foi por isso, é só porque é quase São João todo dia aqui em Fortaleza, então sempre tem pé de moleque. Nem sou tão fã de pé de moleque, mas esse não tá tão forte no tempero, então fica muito melhor, com as castanhinhas e tal. Até a próxima, meu povo, digam tudo aí, e se eu estiver errado, só concorde comigo. Mentira. Quem disser que Cavaleiros do Zodíaco não tá ultrapassado, basta ouvir o CD que foi feito aqui no Brasil, a mentalidade da galera daquela época. Analisa a letra. Você é um cavaleiro que combate os guerreiros do mal. Ele sabe lutar e pra ele ganhar é normal. Sei eu que é um privilegiado que só ganha na vida, né?